Olá, conversa de peso de hoje segue falando sobre o bicentenário da nossa imigração alemã. A Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, projetos especiais e eventos de cultura, entretenimento, esporte. Estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único, de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2.000 dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020 e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha da corte do bicentenário, eventos de música, jogos de tradição germânica, como é o nosso bolão, o nosso punhobol, tiro ao rei, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura dessa importância, da sua importância histórica. E o nosso Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico, visando olhar para o futuro da nossa região. O nosso projeto Vale tem o patrocínio do Ouro do Colégio Notarial do Brasil, seção Rio Grande do Sul, Mercator Feiras e Eventos e da nossa Sicredi Pioneira, patrocínio prata da HS Consórcio, da nossa Estação Sapatão e bronze da Unimed, Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. Meu convidado de hoje, nessa conversa de peso, já esteve comigo aqui em outra oportunidade, falando um pouco da sua trajetória e do seu Instituto Ivoti. E agora ele volta para falar da sua linha Catarina e do legado desses imigrantes que está espalhados em todas as áreas, na dele muito especialmente na música, e também a nossa linha Catarina como uma visão de futuro para todos nós, uma integração cada vez mais harmoniosa de homem e natureza. Professor Everton Augustin, bom dia, muito bem-vindo para essa conversa de peso, uma honra te receber aqui. Da mesma forma, uma honra estar aqui nos 200 anos da imigração ou do bicentenário da imigração de falantes da língua alemã, porque a Alemanha não existia na época, poder falar um pouco dessa história, até porque eu fiz toda uma pesquisa para tentar descobrir de onde vieram os Augustin. Em 88 se deu essa alegria da gente ter um contato, com uma grande ajuda do professor Edmund Wild, um professor alemão, que foi cedido pelo governo alemão para desenvolver professores de língua alemã aqui no Rio Grande do Sul, no IFPLA, no Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã, na época conveniado com a Unicinos. Foi um instituto criado no seio da Associação Evangélica de Ensino, que é a mantenedora do Instituto Ivoti, como você disse antes do teu Instituto Ivoti. Eu ouço isso com alegria porque eu tenho um carinho enorme por essa escola onde eu tive a oportunidade de estudar. Então, o professor Edmund Wild, em 1988, em janeiro de 1988, me colocou em contato com o senhor Adolf Augustin, na cidadezinha de Mörschbach, na Alemanha. Na verdade, não é uma cidadezinha, é um vilarejo. Hoje deve ter algo em torno de 600 habitantes. E, pelo que eu sei, na época da emigração deles de lá para o Brasil, não tinha mais habitantes do que esses. Ou seja, estagnou em termos de número de habitantes. A torre que integra a igreja evangélica, essa torre não era uma igreja, era uma torre de defesa do pessoal que morava naquele vilarejo. E essa torre já completou mais de 1000 anos. Nossa! Eu tive o prazer de, em 1988, dar a mão para o Sr. Adolf Augustin, que era o representante dessa comunidade, uma espécie de subprefeito aqui no Brasil, dentro da Verbandsgemeinde, a comunidade regional de Rheinböllen. E posso dizer assim que agora, no mês de julho, no dia 25, estaremos também festejando na cidade de Maratá o bicentenário da imigração alemã. E Maratá é cidade irmã de Rheinböllen e virá para o Brasil uma comitiva com o senhor Franz Josef Lauer, o prefeito emérito de Rheinböllen, que batalha muito para que essa relação Brasil-Alemanha esteja em pé. Pois bem, comecei então um pouquinho da minha história, que começa lá na Alemanha, no Hunsrück, onde se fala essa variante do idioma alemão, se fala ela até hoje, e quando o pessoal vem para cá, estranha que nós ainda usamos algumas palavras que eles já desconhecem.
porque maravilha. aqui ficou preservado de alguma forma. Nós falamos algumas coisas que eles não entendem. Como assim? Isso não é português, mas também não é alemão, sim. Mas é aquilo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não só com o alemão, com outros idiomas também. Sim. Faltando a palavra, a gente busca emprestar no vizinho, adapta para o seu próprio idioma. Interessante que no sul da África se deu a mesma coisa. Namíbia, África do Sul, criou Afrikaans, né, que é uma mistura daqueles dialetos ali do sul da África com o holandês, alemão e vários outros idiomas que compõem esse Afrikaans. Assim é o nosso misturado. Bota bem misturado. A nisso língua bom. é o maior traço cultural de uma nação, né? Eu sempre digo que ela não é apenas veículo de expressão de uma cultura, ela é a cultura, ela é o jeito de ser das pessoas, né? Então, ela transmite um modo de pensar, de se posicionar diante das questões também. Então, o idioma tem isso de maneira muito forte. Claro que traz toda uma história de um povo ou de povos diversos, né? Com quem eles conviveram, como é que ela foi se transformando. Um dia isso também foi em 88, na verdade isso já foi depois em 93. Eu tive a oportunidade de trabalhar por um ano na cidade de Osnabrück, e de Osnabrück vieram muitos imigrantes que povoaram a região da Westfália aqui, porque lá chama Westfália também. Então os westfalianos foram para os lados de Teutônia, principalmente a parte norte do município, município de Westfália, imigrante, colinas, e essa região foi muito colonizada pelos alemães da região da Westfália. Tem inclusive gente que estuda o idioma, o professor Lucildo. Já é um outro dialeto, né? É um outro dialeto. Bem outra diferente. língua, na verdade. Exato. Hoje também é reconhecido como língua, né? E o professor Lucildo Allert, cito ele porque nós criamos um grupo lá em Teutônia chamado Stammtisch. O Stammtisch é sempre aquela mesma mesa do bar que você ocupa, com aqueles mesmos amigos com quem você conversa. Pouca coisa pode ser tão germânica quanto isso. Exatamente, com quem você conversa sobre as coisas mais diversas. A gente troca informações, né? Há pouco você estava falando também com o prefeito de Araricá sobre a questão do associativismo, que é uma característica do alemão, né? Diz que a primeira coisa que os alemães têm que criar é uma sociedade, né? Sociedade que seja para cantar, para dar tiro ao alvo, para dançar, para ginástica, para tanta Já coisa. dá para fazer, inclusive, três, já dá para fazer uma sociedade de cada uma delas, inclusive. Exatamente. Uma de tiro, uma de canto, uma de ginástica. Mas para isso a gente tem que ter as crianças bem educadas, então tem que ter uma escola, senão você não gera associativismo. E quantas escolas foram criadas por associativismo, né? A Associação Evangélica de Ensino, mantenedora do Instituto Ivoti. É a associação de associações que ajuda a manter essa escola. Voltando, então tive a oportunidade de conversar com o Sr. Lucildo Allert num desses Stammtisch, que a gente fez uma pequena variação. Não é sempre a mesma mesa e o mesmo bar. É itinerante esse encontro. É um pessoal de Estrela, Lajeado, Teutônia, Westfália, Poço das Antas que participa desse grupo, e a gente se encontra em lugares diversos e o assunto sempre é a cultura alemã. Como você falou antes também. Poço das Antas já tem um pomerano também? Não, Poço das Antas é principalmente Hunsrück. Hunsrück e Saarland. Né? Saarland é uma região de colonização, quer dizer, de imigrantes mais católicos, enquanto que o Hunsrück mais luteranos. Isso também é uma coisa interessante, mas isso vem depois. Deixa eu terminar a história do Sr. Lucildo. Daí ele disse, pois é, o Hunsrück, ele não tem esse U tremado. Para eles é I, tanto que é Hunsrück e não Hunsrück, né, no dialeto. Hunsrück, o I. E não tem Ö, como Mörspach. Mörspach, de onde vieram os Augustin, é Mörspach. Não tem I ou E, como no português também. Enquanto que o westfaliano põe o tremado em tudo, põe o tremado em tudo, e fica muito parecido com o holandês, né? Descobriram até uma relação muito forte do idioma westfaliano com o inglês, com a origem de parte da língua inglesa, né? Então, o professor Lucildo é um estudioso do westfaliano, né? E aí tem outros, um que até trabalhou aqui no Novo Hamburgo também, o seu Guido Lang, integra esse grupo também, um historiador, e já produziu muita coisa sobre a história da colonização de Teutônia, onde atualmente eu moro. Depois de caminhar por bons anos dentro da educação, eu continuo trabalhando com educação, eu vejo isso porque eu tenho que aprender muito.
para dominar esse novo mundo que eu estou vivendo. Aposentado, mas não tanto, então. Não tanto. Em alemão se chama aposentadoria de Ruhestand, o estado de descanso. Eles dizem que geralmente quando você entra no Ruhestand, na verdade você entra no Unruhestand, no estado de desacomodação. A gente tem que buscar algo diferente que continue fazendo sentido na vida da gente e que faça sentido para outras pessoas também. Então, nós estamos lá caminhando com o nosso sítio Timbaúva e produzindo os nossos vinhos, que tem uma marca chamada Teranda, ainda não registrada, portanto, nos moldes Al Capone. E a gente já viu que muita gente fica muito feliz. Por enquanto é só para presente para os amigos. Presente para os Falando amigos. isso que eu acabei de ganhar uma aqui. E posso negociar na minha propriedade, desde que as pessoas venham lá prestigiar o que a gente produz. Professor, outro traço importante da cultura, por exemplo, é a música, né? E a Muito história da Alemanha está diretamente, intrinsecamente ligada ao ensino da música. Né? É uma característica, inclusive, da reforma protestante. Claro. Veja que Lutero, quando ele disse temos que criar escolas para as nossas comunidades e temos que criar escolas para meninos e meninas. Olha que coisa ele estava dizendo no século XVI, no momento da reforma. E nossas crianças não devem aprender apenas decorando regras de sintática do latim, tem que aprender o seu próprio idioma e tem que aprender por meio de jogos. E a música é um excelente elemento para a gente jogar com a finalidade de aprender, né? Brincar que seja. E a gente sabe que a reforma luterana, em boa parte, ela foi construída também com um apoio muito forte da música. Bach fez uma música luterana absurda em termos de quantidade e de qualidade, né? O próprio Lutero compunha suas músicas tocando alaúde. Ainda não tinha o violão espanhol como a gente conhece hoje, né? Tinha o alaúde. E isso perpassa a cultura de origem germânica, se a gente puder usar essa palavra, poderia talvez dizer teutônica, querusca ou saxônica. Qual é, na verdade, esse conjunto de culturas que compõem a Alemanha, né, ou a história da Alemanha? E a música, ela perpassa essas gerações, e no Instituto Ivoti, que é formador de professores em nível médio e em nível superior, na faculdade Instituto Ivoti, a música faz parte como elemento que permite o professor trabalhar com seus alunos, para poder didatizar todo um trabalho usando também a música, né? Além de uma formação específica como professor de música. Já imaginaram uma escola sem música? Que escolinha sem graça é essa, né? Que a gente cante, eu atirei o pau no gato, cante o alecrim dourado, mas cantem nas escolas, faça os alunos tocar algum instrumento. A tua formação musical vem da escola também ou já vem de casa? Um pouco vem de casa. O professor Everton é violinista. Violinista, né? Mas por hobby, né? Um tempo eu levei isso muito a sério. Tive a grande oportunidade de participar da criação da Orquestra Teatro São Pedro, em Porto Alegre, no tempo do maestro Arlindo Teixeira, dessa turma toda aí do Aires Potoff, que também estava junto nesse grupo, incentivando jovens a fazerem música de câmara de qualidade, né, no Teatro São Pedro. Dona Eva Zofer, quando a gente via essa senhora, opa, um respeito enorme pela cultura, pelo legado que ela também deixou, né? Mas voltando então à música, sim, sempre fez parte da história da minha família também. Meu bisavô era professor, o Adolfo Hetzel. Só que quando ele decidiu ser professor, quando ele foi estudar, não tinha ainda o Lera Seminar. Isso era 1909 que o Lera Seminar foi criado, que hoje é o Instituto Ivoti, mesmo dia e ano do Internacional Futebol Clube, um dia né? depois do meu aniversário. Então, 4 de abril... Eu tenho uma felicidade e uma infelicidade depois do meu aniversário. A felicidade que logo depois foi criada no dia seguinte foi criada uma instituição de formação de professores. Isso. Há vários anos antes, né, Rodrigo? Alguns anos antes. E lá, então, o meu bisavô aprendeu a tocar violino também, o Adolfo Hetzel. A filha dele, a Lucila, que foi dona de uma lanchonete aqui em Novo Hamburgo, da lancheria Xodó, na Bento, do lado oposto do antigo INSS, ela também tocava violino. E o marido dela também tocava violino. Só que a avó,
estudou numa escola católica, que tinha os mesmos preceitos, uma escola católica de origem alemã, o Santo Antônio de Estrela, e meu avô estudou no Leira Seminar, aqui em São Leopoldo, na Escola Normal Evangélica, lá nos anos, se não me engano, anos 30, foi isso que o meu avô estudou ali, onde ele também aprendeu um pouco de violino, o seu Walter. O apelido dele aqui em Novo Hamburgo era o Xodó, por causa da lancheria que tinha esse nome, né? Então tinha essa cultura dentro de casa e eu queria um dia aprender algum instrumento de música. Não deu certo com violão, minhas mãos eram um pouco pequenas com a idade que eu tinha na época, acho que eu tinha uns 9 anos, mas eu vi que aquele senhor que dava aula de violão, o Sr. Helmut Prediger, em Teutônia, também tinha um violino sobre a mesa. Eu perguntei, professor Helmut, o senhor ensina também violino? Sim, acho que eu vou mudar para o violino, porque ele é um pouco menor que o violão. Você que sabe. Fui para casa correndo, falei com minha mãe, vamos ver se vai dar. Acho que vai dar. Peguei o violino da minha avó emprestado e comecei a estudar violino. Aí eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Desde aí isso começou. Isso criou corpo quando eu tive a oportunidade de estudar em Voti, quando o professor Hans-Günther Naumann era o diretor dessa escola, criador do IFPLA, do Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã, e também regente da Orquestra de Câmara Jovem de Voti, que tocou muitas vezes no Teatro Pascoal Carlos Magno, nos encontros de corais, era parte da orquestra que a gente fazia. Lembro do Aleluia de Handel, regência do Osório Stoffel, com apoio Hans-Günther Naumann e orquestra, né? Então eu vivi toda essa música aqui na região por incentivo da escola onde eu pude estudar. Isso faz diferença na minha vida até hoje, porque a música, ela ajuda no ponto de vista coletivo, social, mas também faz um bem danado para a gente, mesmo quando a gente está sozinho. Eu gosto demais de estar no Instituto de Voti, sempre muito bem acolhido. Estive lá semana passada sendo avaliador de alguns trabalhos na Feira de Ciências, né? E sempre o Júnior, teu substituto, Jorge Feldman, todos nos receberam muito carinhosamente, o professor Paulo Daniel, a professora Bárbara, né? Mas vou sempre lembrar de ti lá, tá, professora? Porque foi quem, de alguma forma, muito carinhosa nos acolheu lá desde o primeiro momento, já. Quantos anos foram de aula ali? 8 anos? De 8 direção? anos, de 16 a 23, início de 16. Eu quero falar desse novo capítulo. Linha Catarina, Teutônia, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Everton Augustin. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit.
Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para a nossa conversa de peso, hoje recebendo o professor Everton Augustin, que vai nos contar agora do seu novo momento, né? Vivendo Linha Catarina em Teutônia, agradecendo os nossos parceiros dentro do projeto Vale, patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, a nossa Sicredi pioneira, Mercator Feiras e Eventos, patrocínio prata da HS Consórcios, da Estação Sapatão, bronze da nossa Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. E muito especialmente os parceiros aqui do nosso Conversa de Peso, né? Junto com a gente, a nossa Sicredi pioneira, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Professor, e esse novo momento, hein? Esse momento de volta às origens, é isso? De uma simbiose maior com a mãe natureza? É o paraíso na Terra, me parece, a Linha Catarina. É um paraíso, fantástico. A gente diz que é o lugar mais bonito, bem para lá do fim do mundo. Há poucos dias ainda assisti um programa sobre turismo na parte oeste do Tirol, né? Norte da Itália, já indo ali para a região da antiga Iugoslávia, né? E é mais ou menos isso que a gente, e tem mais pessoas que estão empreendendo naquele distrito, como é que eu vou chamar assim, do município de Teutônia, para receber pessoas. O que vocês têm para oferecer aqui? Nada. Alegre-se com nada. Aproveite o nada, porque dificilmente você tem nada, né? E quando você descobre que aquilo é nada, e que você está no meio do nada, você tem tudo. Porque é disso que muita gente precisa, né? E de alguma forma eu me vejo um migrante, assim como o Paul Augustin e a Regina Schaeffer, que vieram para o Brasil em 1827, eu me vejo também um imigrante na Linha Catarina, porque eu sempre fui de fora, minha família não é natural dali, né? Então, eu vinha há muito tempo, talvez desde a minha adolescência, sonhando com a possibilidade de um dia fazer meu próprio vinho, de produzir o meu alimento, mas a minha família não era da agricultura, eles eram sempre do comércio. Por parte de mãe, o avô era construtor de carroças, ele foi aprendiz de produção de carroças, lá no interior de Montenegro, na época, e depois se tornou agricultor e foi para a carpintaria também, construía casas de madeira. E a mãe foi para o comércio, o pai, por questão familiar também, e pelo trabalho dele também, foi para o comércio, depois virou daqueles veterinários práticos, mas uma relação direta com a terra eu nunca tive a oportunidade de ter. Então eu criei essa oportunidade. Então essa origem vai a 200 anos atrás, verdadeiramente, é isso? Tá lá a origem. Adão e Eva, talvez. Então, assim, os Augustin que vieram para o Brasil, eles contam no registro como tecelões. Eles eram agricultores de subsistência, mas faziam tecidos, principalmente a partir do linho. E onde eles foram cair depois? Na feitoria do linho cânhamo. Aqui em São Leopoldo, né? Naquela antiga fazenda que recebeu os alemães logo no início. Dali foram para Santa Maria do Herval, para o Valachai. Dali saíram, foram para o lado de Montenegro. Hoje tem Augustin espalhado por todo o Brasil, mas eu descendo desse senhor Jacob Augustin, o primeiro morador para além do Arroio Maratá, hoje Linha Pinheiro Machado, Frankreich. Interessante, Frankreich significa França. E por que eles chamaram aquele lugar de Frankreich? Porque eles compraram as terras de 2 mercenários franceses que vieram lutar pelo Império Brasileiro, ganhar dinheiro como soldado, por isso mercenário, não tem nada de errado, era uma profissão. Era assim que eram contratados os exércitos na época. E os irmãos eram os Brochier. Temos
aqui em Novo Hamburgo, família Brochet, né? Lá tem o município de Brochet, alguns dizem Brochir. Um dia um parente meu disse, parece que tu não sabe falar, isso é francês, é Brochet. E, então se explica por que os alemães ali não falam Brochir, falam Brochet. Dá uma espichada naquele E final. E está correto, tudo está correto, né? Então os Augustin foram para aquela região e eu descendo desse Jacob, que teve o Christoph, que teve o Heinrich, que teve o Walter, que teve o Bruno, que teve o Everton. E assim vai a história, né? Já sou 7ª geração aqui no Brasil. Contei antes um pouquinho de como foi o reencontro. E eu me sinto um migrante não só geográfico, mas também de área de atuação. Meu irmão e eu tocamos uma plantação de pêssegos, de uvas, sem uso de agrotóxicos, que é um desafio gigantesco, né? Mas que dá uma alegria. Pêssego muito sensível, né? Dá uma alegria muito grande quando você vê o produto e as pessoas tendo acesso a esse produto, né? E acessar esse produto significa acessar qualidade de vida, saúde. E disso eu tinha também sempre um sonho. Antes nós brincávamos no intervalo, pois é, Augustin, que você no início achou que fosse italiano, né? Mas tem que se dizer que a região alemã, de onde os Augustin vêm, é cercada por 3 rios muito importantes na produção vinícola alemã. O Mosela, o Rhein, o Reno, e o Nahe, de onde vêm os principais vinhos da Alemanha, né? Onde o Riesling renano é tão famoso. E eu não sei se isso é DNA ou não, de qualquer forma, eu sempre me apaixonei por essas regiões. Tem uma cidadezinha fantástica ao pé do Hunsrück, junto ao rio Reno, chamado Bacharach. Essa cidadezinha me fascina. Quando estou lá, parece que há um transporte no tempo. E aí você senta numa daquelas cantinas, sente o cheiro daquele vinho tomado à beira do Reno, que certamente carregou os Augustin numa dessas barcaças, ou para Bremen, ou para Amsterdã, para poderem pegar o navio, vir para o Rio de Janeiro e daí vir aqui para o Rio Grande do Sul. E hoje estou lá no sítio Timbaúva. Muita gente pergunta, Timbaúva por causa das uvas? Não, por causa da árvore, que é endêmica ali da região. A árvore, que alguns chamam de orelha de macaco, a árvore da qual os índios faziam seus barcos, os barcos de tronco, que é uma madeira extremamente leve. E o galpão, onde a gente recebe as pessoas lá, ele é um galpão reconstruído a partir da estrutura do antigo galpão, que pertencia à família Brackmann. Aliás, tem um Augustin lá rodeado de gente também do Hunsrück, mas também da Westfália. Nós temos lá os Schäfer, nós temos os Post, nós temos os Aschebrock, nós temos os Trennepohl, tem muitos sobrenomes que poderiam ser do Hunsrück, mas muitos sobrenomes que também são declaradamente westfalianos e falam o sapato de pau ainda. É muito interessante, que é o apelido português para esse dialeto westfaliano. Tem grupo de dança do sapato de pau. Tem, exatamente. Né? Maravilhoso. Né? E que identifica culturalmente, novamente, esses westfalianos com os holandeses, que também são conhecidos por seus sapatos de pau, né? E lá nós produzimos o nosso vinho de marca Teranda, que eu só posso vender naquele local, enquanto que ele não estiver ainda formalizado junto ao Ministério da Agricultura, estamos trabalhando nisso. Mas queremos principalmente ter um espaço de receber bem as pessoas, onde elas se sintam bem. Um lugar que tenha história, e ali, se quiser, eu conto a história de toda a família, de muitas outras famílias ainda. Como as pessoas vão para lá? Elas podem passar o fim de semana lá ou ainda não? Ainda não dá. Que momentos vocês estão organizando, sim, para receber as pessoas? Aí que é interessante. Tem um empreendimento vizinho ao nosso chamado Bela Catarina, que é um café. Mas esse café está expandindo também para pousada. Nós estamos, no momento, com o nosso restaurante sendo estruturado, onde nós vamos servir comidas a partir de produtos ali do local ou da região, bebidas ali do local ou da região. Aprendi a fazer a Spritzbier para resgatar o antigo refri da colônia alemã, para poder oferecer ali, né? Os vinhos que a gente está produzindo são vinhos tintos, vinhos brancos e uma culinária mista, porque colonial, mas com um toque mediterrâneo, eu diria assim. A gente faz risotos, massas
aprendi em São Paulo que essa massa que eu gosto de fazer, na cultura italiana chama de mal tagliata, mal cortada, porque ela é cortada na faca. Né? No alemão, pelo menos no dialeto que a gente fala em casa, chama Tignudel, as massas grossas. Né? Então eu posso fazer uma variante italiana, posso fazer uma variante alemã dessa Tignudel ou mal tagliata. Produzimos pizza em forno a lenha, a massa é feita por nós mesmos, então coisas de qualidade. E eu tive a alegria de receber agora um grupo de voluntários ali da linha Catarina e da linha Gamella. A Gamella é mais ou menos como o Poço das Antas, um vale bem profundo entre as montanhas. E os alemães chamaram aquilo lá, ou talvez os portugueses antes já, de linha Gamella, que é vizinha da linha Catarina, indo para Brochet. Esse grupo trabalhou bastante agora por ocasião dessa catástrofe que a gente viveu, se dedicou para fazer alimentos, principalmente para as cidades de Estrela e Lajeado, e Roca Salles. Estrela e Roca Salles, que foram extremamente atingidas por esses fenômenos climáticos passou extremos. mais tranquilo por esse evento? Passou bem mais tranquilo, mas também foi atingida, né? Principalmente na região que eles chamam de Várzea, entre o bairro Languiru e o bairro Teutônia, que é banhada pelo Arroio Boa Vista, um dos afluentes do Estrela, aliás, do Taquari, do rio Taquari, na cidade de Estrela, lá eles confluem, né? E então foi uma coisa sem precedentes o que aconteceu ali, né? Desde a região de Poço das Antas, destruindo pontes e assim por diante, até Estrela colaborando com um player maior que é o rio Taquari. Eu né? fico imaginando com a quantidade de pessoas que o senhor conhece, a peregrinação que não vai ser para aquela banda lá. Eu espero que seja, mas nós estabelecemos para o nosso local um limite, pelo menos para o que está para o momento, com a temperatura que a gente tem e com a estrutura que está, para no mínimo 10 e máximo 30 pessoas, para fazer um passadia, se quiser, pode fazer piquenique por lá, consumir os nossos produtos, com isso também futuramente consumir os produtos de produtores regionais, que é isso que a gente quer fazer. Meu irmão trabalha muito com o conceito de quilômetro zero, né, para que os produtos não fiquem de um depósito para outro, mas que saiam da horta para a mesa do consumidor. Né, você vai lá e vai colher, se quiser. E também com o consumidor dando suporte à agricultura. Existe uma sigla em inglês chamada CSA, que contempla essa ideia, né, que é o consumidor indo direto ao produtor para comprar um produto de qualidade. Então, são dois conceitos que ele está, assim, ele integra grupos que estudam, que se dedicam e querem se associar para criar esse tipo de produto. Então, educação via oral. Né? Segue na área, né, professor? Na área. Estou aprendendo muito, muito mesmo. Eu estou vendo que tomara que eu consiga passar nas provas de final de ano para continuar lá no ano que vem. Adorei conversar contigo, não vejo a hora. A gente já teve o convite do professor para estar junto. E foi bem no fim de semana que nós tivemos o nosso torneio de punhobol na Sociedade Ginástica, lá em 16 de março, né? Já chovia, inclusive, né? E teve a despedida também do Aurélio Decker naquele fim de semana, né? Também foi no domingo, é mais um momento triste que a gente viveu ali. Então foi o Aurélio Decker que criou a tia Lucila. E quando eu li aquele personagem, eu vi a minha avó naquele personagem. A tia Lucila que existiu, mas que era uma criação na cabeça dele, porque nos eternizou a partir do ideário dele. Né? E provavelmente várias Lucilas se viam representadas por aquela personagem, né? Fantástico, fantástico. E a tia, a avó de cada um de nós. Decker mais um alemão, oriundo, sei lá de que região, provavelmente Hunsrück também, né? Seja sempre muito bem-vindo, essa também é a tua casa, tá? Obrigado, Rodrigo, e todos os que tem na Vale TV uma âncora de informação. Muito bem-vindos ao sítio Timbaúva, na linha Catarina, em Teutônia. Muito bem, vai dar uma olhada lá e acompanhar também, seguir também. Agradeço o vinho que eu vou degustar com muito carinho aqui também, hoje numa conversa de peso, um ex-diretor do nosso Instituto Ivoti, mas hoje um empreendedor rural, podemos dizer assim, do turismo, do agroturismo rural e talvez da Uvivinho, né? O nosso amigo Everton Augustin. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.